da divindade, ela vai ter uma teologia de espiritualidade também. E essa teologia de espiritualidade, ela tem, por exemplo, o espiritismo tem, o budismo tem, as teologias orientais todas têm. Certo? Todas têm, de certa forma, um sistema sacerdotal que pretende conduzir a pessoa para os seus objetivos. Os objetivos. Né? Gente, nós estamos entrando no ar agora. Positivo. Então, vamos aguardar só entrar aqui. E eu vou estar passando o link para o pessoal, que vai ser pelo canal do YouTube novamente. Deixa eu só ver entrar aqui. O negócio é lerdo. E a internet aqui não é ruim. Imagine se fosse. Já estamos no ar. Eu vou estar mandando o link para o pessoal agora, certo? Se vocês quiserem mandar para os contatos de vocês, eu estou mandando primeiro para vocês. Vou fazer isso. Eu vou mandar para todos os da convenção, e no grupo que eu já tenho aqui. Se forem contatos da convenção, não precisa se preocupar. Receberam aí? Vou passar aqui que eu estou usando o meu celular como receptor do Zoom. Entendi. Rapidinho. Pastor Josivan. Tem alguém com o microfone batendo alguma coisa aí. Tá dando barulho. Pastor Josivan. Saudade daquela sua camisa bonita, viu? Eita. Foi, né? Perdoe, eles não sabem o que fazem. Pronto, já mandei para os contatos. Espero que agora mandei para o grupo pastores, diretoria. Faltou mandar para o Ceplex. Talvez tenha alguém que... Bom dia a todos, graça e paz, né, do Senhor. Estamos aqui na nossa transmissão nesta manhã, mais uma vez, fazendo a transmissão da nossa live CBN Ormiban PE. É um trabalho conjunto, onde pastor Josivan e eu estamos batendo papo com alguns convidados. Semana passada tivemos aí 2 convidados muito bons, que discutiram conosco um tema extremamente amplo e foi pertinente, foi a importância de uma boa teologia em tempos de pandemia, né? Como é que a gente vive e sobrevive num contexto como esse se não tem uma teologia sólida, uma teologia bíblica equilibrada? E hoje nós vamos falar sobre a questão da teologia da espiritualidade e sua prática num tempo de pandemia. Aí vamos falar uma das teologias que nós trabalhamos, que é a chamada teologia da espiritualidade
no contexto da pandemia, como é que isso vai impactar a nossa vida. Então, essa é a nossa temática de hoje. Nós teremos como os convidados de hoje, nós temos aqui o nosso querido Paulo, pastor Paulo, doutor Paulo, ou simplesmente Paulo Rogério, e também o Samuel Alves, ou ironicamente chamado de Samuelzinho, né? O pessoal que tem medo dele, em vez de falar Samuel, fala só Samuelzinho por conta do tamanho do homem. 2,8 metros de altura. Haja altura. E nós vamos... E 1,5 metro de comprimento. E nós vamos, então, falar sobre esse tema. Os dois têm atuado no nosso seminário, no CETEBAN, antigo STEM, como capelães. E a nossa conversa de hoje, então, vai girar em torno desse tema, que é um tema que, infelizmente, tem sido bastante deixado de lado no contexto da nossa formação teológica, dos nossos seminários, muitas vezes da própria igreja, né? Que nós falamos muitas vezes da teologia e nos esquecemos da importância dessa conversa de teologia com espiritualidade. Às vezes falamos da teologia e colocamos a teologia numa caixinha separada e colocamos a espiritualidade num outro departamento e, se precisar, de vez em quando a gente usa, mas na maioria das vezes a gente nem precisa. E discutir o tema da teologia da espiritualidade é algo, diria assim, muito pertinente, principalmente num momento como esse. Porque se a gente precisa de uma boa teologia para poder enfrentar uma pandemia, se essa teologia não tiver um teor de natureza espiritual, ela não será boa. Ela poderá ter toda uma fundamentação, ser uma teologia bíblica, mas se ela não for pragmática, não for prática, ela não levar para a gente uma vida prática, ela não tem ela não passará de um conhecimento que poderá ser utilizado por qualquer pessoa, crente ou não crente, mas que não modifica em nada a vida. A grande diferença entre os que são cristãos e os que não são é justamente esse, é que no cristianismo a teologia nos chama para uma vida, para uma experiência prática. Não sei se tem alguém que está com... Alguém está com algum instrumento ligado aí? É fora, não? Não. Eu estou ouvindo aqui um eco estranho. Deixa eu ver se é o som Não. do próprio... Aqui para mim está normal. Deixa eu ver se está todo mundo, se está abrindo para todo mundo normal. Para mim está perfeito. Para mim está Para mim está tranquilo. perfeito também. Tudo certo. Bom, sejam bem-vindos, então, pastor Josivan. Vamos estar convidado aí para dar uma palavra de saudação na nossa conversa de hoje. Amém. Graça e paz a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desta live e ter vocês conosco. Nosso objetivo é mantermos esse contato e procurarmos nos aprofundar mais acerca de algumas questões, como no caso de hoje, a questão da teologia da espiritualidade aplicada à vida, que tem como objetivo procurarmos soluções ou diretrizes em Deus e na espiritualidade para enfrentarmos esses momentos difíceis em que estamos passando. A gente vê que há muita aflição, há muito desespero, a gente sabe de casos de pessoas que estão entrando em depressão devido a todos esses acontecimentos.
e nós acreditamos que, como ministros de Deus, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós temos essa incumbência de trazer uma palavra sadia dentro, logicamente, de uma espiritualidade cristã sadia, que venha desembocar na esperança, que venha desembocar na fé, que vá nos conduzir a estar mais próximos de Deus e, assim sendo, a gente poder enfrentar esses momentos difíceis, essa situação, digamos assim, quase catastrófica que nós estamos passando no mundo, agora ter chegado no Brasil, com esperança. Conforme nós debatemos sábado passado, onde nós falamos desses acontecimentos, de certa forma, verificando as profecias, aquilo que o Senhor Jesus já havia predito, e o pastor Paulo César, semana passada, explicitou de forma bem coerente, bem bíblica, que nós estamos vivendo o princípio das dores, mas que nós temos esperança. Nós temos esperança porque o Cordeiro que nós cremos, o Deus Todo-Poderoso, ele é soberano e ele mantém a história sobre suas mãos, debaixo de suas mãos. Amém. Então, essa palavra inicial, que o Senhor possa nos conduzir nesta live, neste culto, de forma abençoada, e que os propósitos sejam cumpridos. E que, ao final dessa live, nós possamos estar com os nossos corações confiantes e mais firmes dentro deste propósito. Então, nós parabenizamos, aliás, nós agradecemos a todos que já estão conosco, aqueles que ainda irão entrar, e que vocês possam fazer bom proveito desta manhã. Nós já estamos aqui com 25 pessoas conectadas, né? Certamente alguns ainda estarão entrando nos próximos minutos. E estamos assim, vamos manter mais um pouquinho essa conversa entre nós, até que esse número aqui aumente um pouco mais. Queremos já deixar aqui registrado, né, a presença aqui do pastor Adevandro Góes, pastor José Paixão, Elândio Mildinho, pastor Elândio, pastor Paulo César, fonte que jorra conhecimento e sabedoria lá na região do Sertão. Está aqui com a gente, viu, Josivan? Amém. Seja bem-vindo, pastor Paulo César. Temos também aqui Lucicleide de Araújo, está mandando graça e paz a todos. Pastor Benizo também está conosco. Maviael Silva também está conosco. Também temos alguém aqui da Batista Missionária. Pastor Osni Andrade também está conosco. Pastor Rubens, lá de Salgueiro, também está conosco. Então, estamos aqui com um grupo entrando aí com muita força, né? Adriana Limba, aqui de São Paulo, Valinhos. Então, uma turma boa chegando aqui, já se conectando e conversando conosco. Temos também a presença aqui do pastor Samuel Alves, que é um dos capelães, nós temos 2 capelães que atuam no seminário, e o pastor Samuel Alves também está aqui convidado para dar uma palavra, e nesse momento pode fazer a sua palavra introdutória, sua apresentação, sua saudação aqui aos participantes. Amém, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra poder estar com os irmãos debatendo sobre um tema que é em todo o tempo pertinente. A espiritualidade é um tema que, por sua natureza, não é fácil, porque ele cai no ramo mais complicado da teologia, que é a teologia prática. Ele não está com um conceito pronto. Não tem como você chegar e dizer assim, olha, espiritualidade é isso ou aquilo. Você precisa construir um conceito. Ao mesmo tempo que você tem a teologia bíblica, a teologia sistemática com as suas vertentes e variáveis, mas a teologia da espiritualidade ela tem que ser construída nesse sentido de forma a entendermos que ela é uma parte difícil, ela não é uma parte fácil da teologia, porque ela vai ter que dar respostas que vão muito mais além do que as respostas que a gente dá quando é, né? Muitas das respostas da espiritualidade, da teologia da espiritualidade, elas são frutos da experiência, elas são frutos do sofrimento, ou frutos de uma situação caótica como essa que nós passamos, né? Mas que bom que nós podemos ter esse meio de debatermos, podermos dar respostas a esses momentos, porque a gente não tem muito costume, né, de parar para refletir sobre essas tragédias, né, na história do homem,
E eu faço aqui menção das afirmações históricas da Igreja Protestante, um de seus documentos, agora não vou lembrar qual, que diz que num período como esse, né, você tem basicamente três períodos onde Deus ele disciplina a sua igreja, onde ele pune os ímpios e onde ele firma os que estão vacilantes, que são momentos de pragas, momentos de guerra e momentos de tragédias naturais. Então, com toda certeza, eu acho que a grande verdade, agora a grande lição que nós vamos aprender na construção de uma espiritualidade é entender que, como falou o pastor Josivan, Deus tem o mais rigoroso controle. E, como tal, nós precisamos usar essa experiência a fim de que possamos aprender e nos tornarmos aí mais discípulos num momento como esse, lembrando que, sendo esse o começo das dores, né, sendo esse o começo do fim, vamos dizer assim, a nossa esperança está firmada naquele, como diz a palavra do Senhor, naquele a quem o governo pertence, né? Essa é a promessa de Judá, né? A de Israel a Judá, né? Você estará na sua casa sempre certo e aquele a quem o governo pertence. Amém. Glória a Deus. E nosso querido Paulo, que já esteve conosco na nossa primeira live, falando um pouco sobre a questão da emoção, como a gente trabalhar com a emoção num contexto de pandemia. Agora a gente vai pensar de espiritualidade. Paulo também aí tem trabalhado aí com um grupo de formação, né, um trabalho de formação de pastores na vida emocional e também atinge o lado espiritual com o seu curso que é o ambiente psicológico, né, do líder. Então ele tem trabalhado, mas tem trabalhado também aspectos da espiritualidade. E aí, Paulo, como é que é participar de um momento como esse, a gente falar de espiritualidade num contexto de tanto desespero? Graça e paz, querido. Eu consigo ver de uma maneira assim, onde Deus tem trabalhado, né? O que poderia parecer um caos, para nós tem sido um outro viés. E eu entendo que muitas vezes a gente, na questão da espiritualidade, a gente se acomoda, a gente fica na chamada zona de conforto. E graças a Deus que Deus nos move da zona do conforto e nos traz algumas lições nesses momentos, onde a gente aprende, quando se instala o momento da crise. E a crise é fundamental, todos nós precisamos da crise para que a gente possa sair do ambiente repetitivo, a gente possa trabalhar. E essa questão da espiritualidade, durante muitos anos a gente sempre aprende, a gente sempre verifica a questão teórica. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós temos a questão muito forte a questão teórica, teológica, mas é exatamente quando se instala a crise que a gente aprende a ser cristão, a gente aprende a sair daquela zona de conforto, do ambiente repetitivo. A gente está vivendo aí esse momento de pandemia, que tem sido, para algumas pessoas, difíceis, mas mesmo dessa limitação, nós estamos aqui nessa live e a gente aprendeu que a gente tem recursos, que a gente pode crescer. Todas as vezes que a igreja sofreu perseguição, que a igreja sofreu dificuldades, foi aí onde a igreja desenvolveu melhor a sua espiritualidade, onde ela melhor colocou em prática. Muitas igrejas agora nessa situação de pandemia estão fazendo campanhas, estão levando alimentos, estão pregando. Nunca surgiu tantos pregadores como agora, todo mundo está fazendo live, né? Então, é verdade. Todas as vezes que a igreja é suscitada, que ela é provocada, ela cresce. E a gente descobre que nós temos potencialidade mesmo. E esse é o momento ideal, é o momento da crise. Ele é fundamental para despertar a nossa espiritualidade. Porque às vezes estamos na zona de conforto, e na zona de conforto a gente fica num ambiente repetitivo. Vai. E o ambiente repetitivo ele não é saudável. O ambiente repetitivo ele adoece. Aí, o que é que acontece? Os membros começam a brigar entre si, os pastores começam a brigar entre si, porque é um ambiente que tem que haver como houve na igreja primitiva, o ekbalos, a expulsão, tem que ser uma ação do Espírito. E eu acredito que nesses dias, ao terminar esse momento aí provisório da pandemia, nós vamos sair muito mais fortalecidos espiritualmente, psicologicamente
e eclesiasticamente. Eu acho que vai ser proveitoso. Eu consigo ver dias melhores. Amém. E, Paulo, esses dias alguém me mandou uma charge, né? Dessas que o pessoal manda nos grupos de WhatsApp, e a charge era bem interessante, porque estava de um lado coronavírus tendo uma conversa com Deus. E o coronavírus, então, disse para Deus: eu fechei todas as igrejas. Aí Deus disse: você está enganado, rapaz, eu abri um em cada casa. Você está totalmente enganado. Agora que tem mais. Você tinha, né, uma cidade, uma igreja tinha 100 famílias, agora e só tinha uma igreja, agora você tem 100 igrejas nas casas. Exato. É verdade. Voltou para um ambiente primitivo, né? Voltamos para as origens, né? Exatamente. Quando a gente fala de teologia da espiritualidade, a gente, de modo geral, os nossos seminários nem trabalham muito essa temática. É muito raro você entrar num seminário e você receber uma formação teológica onde esteja incluída essa visão da teologia da espiritualidade. A gente trabalha geralmente teologia sistemática, trabalha a teologia bíblica, a gente trabalha a teologia contemporânea, mas eu não sei se isso inclui alguma outra. Hoje eu estou um pouco desatualizado dos currículos dos seminários no geral, mas, em geral, são essas 3 teologias que são trabalhadas. Teologia pastoral também. Sim, a teologia pastoral que vai na questão da prática, né, do ministério. Mas, no que diz respeito à vida, a gente praticamente não vê uma preocupação na formação dos pastores com a questão da vida espiritual. Não seria isso uma das razões, ou talvez um dos motivos pelos quais estamos tendo uma baixa, uma queda, uma diminuição na espiritualidade, tanto dos pastores quanto das igrejas? Sim, com certeza. A luta diária, ela tem feito com que a gente, aos poucos, se torne muito técnico, a gente se torne muito trabalhador, né? Eu me lembro daquele texto em que Jesus fala da igreja, diz: olha, eu conheço o trabalho de vocês são zelosos, vocês não suportam os homens maus. E ele faz grandes elogios a uma igreja que estava prosperando. Ele diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ou seja, a tua devocional, o teu nível de espiritualidade ficou para trás, precisa ser trabalhado isso aí. Uhum. Pastor, nós temos aqui, daqui a pouco vou chamar o Samuel, mas nós temos aqui várias pessoas, né? Alguém está comentando sobre a importância da gente fazer uma distinção entre a espiritualidade e o misticismo, fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Vamos trabalhar isso também. Tem várias questões aqui que estão sendo colocadas, algumas palavras de saudação no nosso chat, mas você pode mandar pergunta, e tem uma pergunta aqui que é para o pastor Josivan. Eu não entendi nada, mas está escrito assim: pastor Josivan, tem coreografia hoje? Eu não entendi nada, mas deixa para lá, porque como eu não entendi, não vamos responder não, pastor Josivan. Eu só faço uma pergunta. Essa pergunta foi do pastor Ideval, não, né? Não foi do Ideval, não. Foi... Eu acho que eu não estou conseguindo identificar aqui quem foi, não. Se não foi do Ideval, o fã-clube está aumentando, viu, pastor? Está aumentando. Quando a gente pensa na questão, já que a gente está falando aqui de misticismo e espiritualidade, pastor Samuel, como é que a gente pode trabalhar a questão das práticas, né, espirituais ou das disciplinas espirituais, digamos assim, sem cair no misticismo? Como é que o irmão poderia nos ajudar nisso aí? Eu acho que a gente começa logo conceituando o princípio básico do Evangelho, de que toda boa dádiva procede de Deus, logo nós o que temos por graça. Porque uma das grandes práticas do misticismo é de crer que algumas ações que eu faço ou deixo de fazer, elas determinam a bênção ou não bênção, a parte mais fundamentalista, né? Partindo do pressuposto de que você pode ou não pode fazer. Ao mesmo tempo que o problema do misticismo
misticismo dentro da espiritualidade é que o misticismo ele parte da questão da experiência. É só para a gente se organizar. Eu vou fazer uma divisão básica aqui que eu faço com os alunos em sala de aula, quando estou ensinando espiritualidade para eles, que é o seguinte. A espiritualidade tem particularmente 4 aspectos. O conceito não é meu, tá? Não inventei essa roda. E é, como o pastor Edmilson gosta de dizer, é de um teólogo vivo. Né? Não é de um teólogo vivo. Então, responde a causas contemporâneas. A espiritualidade tem pelo menos 4 aspectos básicos. Né? Um dos autores que fala sobre isso cita 3, que é o doutrinário, o prático e o experimental, que é a parte da experiência, onde muitas das questões místicas estão. Quando eu fui ensinar, eu adicionei o missional, porque, querendo ou não, a missão, a espiritualidade precisa desembocar na missão. Ela não pode ficar só no âmbito do conhecimento doutrinário, nem das práticas, da celebração das práticas espirituais. Né? Então, acho que a grande dificuldade para que isso não se torne algo místico, ou o que impede que isso se torne algo místico, é, primeiro, a construção de um conceito evangélico de espiritualidade, onde eu sou espiritual não porque possa fazer isso ou não fazer aquilo, mas porque o fato de eu ter nascido de Deus, o fato de eu ter nascido de novo, vai gerar em mim uma vida e uma prática, ou melhor dizendo, vai gerar em mim uma mentalidade ética, onde, porque sou de Deus, eu pratico todas essas coisas. Porque pertenço ao Senhor, então, eu oro, eu jejum, e aí você sai até a questão de que oração e jejum vão te dar alguma coisa, mas, na verdade, vão te aproximar mais de Deus. Né? Eu gosto muito de um conceito cunhado por um pastor batista americano chamado John Piper, de que o jejum não é nada mais, nada menos do que se alimentar de Deus. Então, eu não jejum para obter algo. Eu jejum a fim de que a minha comunhão com Deus ela se torne mais intensa. Então, eu acho que a primeira coisa para se desvencilhar do misticismo é justamente você ir para o conceito evangélico. Não existe nada que eu faça, nada que eu deixe de fazer, ou até experiências que eu viva que vão mudar o fato de que tudo que eu recebo é por graça. E aí vale lembrar a colocação do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, para concluir minha fala, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esse conceito é o conceito básico para você não cair no misticismo. Tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso alcançar ou obter na minha vida espiritual já me foi garantido pela obra de Cristo. Então, tendo esse conceito bem firmado na mente do crente, seja o pastor, seja o líder, seja o seminarista, ele vai ficar livre de cair nos perigos e nas armadilhas do misticismo. Ok, muito boa a sua colocação, pastor Samuel. Partindo dessa ideia do que o senhor colocou agora, ter uma visão mais correta do que é o conceito de espiritualidade à luz do Novo Testamento, um dos autores que a gente conhece aqui no Brasil e que ficou muito conhecido na época, embora o livro dele foi publicado já há muitos anos aqui no Brasil e não foi adotado quase por nenhum seminário que eu tenha tomado conhecimento, é quando o livro chama Celebração da Disciplina, né? Ou Celebrando a Disciplina, alguma coisa assim, o nome do livro. E nesse livro, Foster faz uma afirmação categórica. Ele diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Pensando nesse conceito, pastor Josivan, isso tem sido, na sua visão, de fato, é um problema para o nosso tempo, a questão da superficialidade, até a questão, quando eu trato a questão da oração, quando eu trato a questão do jejum, quando eu trato a questão da leitura da Bíblia, quando eu trato a questão de algumas outras práticas, como muitas vezes a solitude, o silêncio, eu tratar isso de forma superficial tem se tornado, de fato, uma maldição para a igreja hoje? Sim, pegando dentro do que o pastor Samuel colocou, tinha um professor de heresiologia que ele dizia para você conhecer o que é verdadeiro e assim também identificar aquilo que é falso, ele usou a ilustração daquele que trabalha no banco, que ele pega a cédula e ele só em tocar a cédula ele sabe reconhecer a falsa, reconhecer a verdadeira. Então, só no toque.
Então, muitas pessoas, elas se ocupam, não que seja errado, mas se ocupam muito em estudar a heresiologia e penetrar no mundo do misticismo. Eu acredito, ainda pegando a fala do pastor Samuel, que quando a gente conhece a verdade, então a gente tem um parâmetro correto para refutarmos todo tipo de heresia e todo tipo de falsa espiritualidade. A gente tem isso em nossas mãos. Acerca da superficialidade, a gente vive num mundo de grande velocidade e as pessoas não têm parado para penetrar, digamos assim, na sua vida espiritual, na meditação. Então, tendo em vista a velocidade, as pessoas têm, digamos assim, se esquecido de vivenciar a sua espiritualidade, que é muito bem definida por Calvino, quando ele diz que a espiritualidade é o conhecimento de Deus prático, é a prática daquilo que você conhece em Deus. E nós temos os parâmetros bíblicos, e como o pastor, o senhor colocou na sua tese, de que há a necessidade das disciplinas espirituais. Então, as disciplinas espirituais, elas vão colaborar para que se saia dessa superficialidade e não seja simplesmente uma pessoa que está correndo de forma religiosa, mas sem penetrar na profundidade do sentido da espiritualidade. Tem um texto que eu uso muito, do apóstolo Paulo, que está em Tito, que, de certa forma, ele corrobora com aquilo que Calvino tem como conceito de espiritualidade, que é Tito 2, 11 até o 13, que eu vou ler para vocês, que diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, olha aí, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Paulo fala aqui, a princípio, é a graça, que a graça manifestou-se. Então, quando a graça se manifesta, ela traz salvação, mas não fica somente na salvação. Ela passa a ter uma didática, e ele diz aqui ensinando, e esse ensinando é a palavra didática, que fala do ensinamento da graça. E esse ensinamento da graça, ela vai nos conduzir a uma vida sem máscara, e sendo assim, a gente vai sair da superficialidade. E dentro desse conceito, eu digo que esta graça e esse evangelho é simplesmente uma transição. Que transição? De uma vida cósmica, terrena, terrestre, pertencente ao mundo, que aí inclui uma vida superficial, dentro da superficialidade religiosa, mas a graça vai nos conduzindo, vai nos ensinando, e esta é a didática, a sermos enquadrados dentro do que nós chamamos da cultura do reino de Deus. Então, quando a gente penetra na palavra, nas disciplinas espirituais, mesmo reconhecendo que há a soberania de Deus, então nós somos incluídos na cultura do reino de Deus. E a partir do versículo 12, aqui no texto, ele diz quais são essas formas. Primeiro, renunciando à impiedade, renunciando a paixões mundanas, ou seja, há uma renúncia dessas coisas e há um estilo de vida, vivendo no presente mundo. Como? Há uma forma de se viver no presente século, sóbria, ou seja, não embriagada. A superficialidade ela é nociva porque ela tem embriagado as pessoas e não permite que as pessoas penetrem na profundidade. Justa, que é aqui no sentido de justiça severa, e piamente, que é muito falado por Calvino, a questão da prática da piedade, que é a eusebeia, palavras que significa ser pio, ser puro, vivenciar um cristianismo dentro daquilo que é ensinado pelos padrões bíblicos do Novo Testamento, dentro dos padrões ensinados pelo apóstolo Paulo. Ok. É isso aí. Deixa eu jogar um pouco de lenha nessa fogueira e colocar o Paulo aqui no meio do incêndio, né? O Ricardo Barbosa, um dos poucos autores brasileiros que trabalham bem essa questão da espiritualidade, Caminho do Coração. Num dos seus livros, ele diz o seguinte, ele faz uma citação de uma pessoa que teve um papel relevante no contexto da igreja, Pacômio, século III, século IV
se não estou equivocado. E ele cita uma frase de Pacômio quando ele diz assim: orar é fazer teologia. Como é que, Paulo, a gente pode entender uma frase dessa? Porque dentro do conceito das formações dos nossos seminários, que são muitas vezes formações totalmente intelectualizadas, aí alguém vem, pega uma frase, resgata uma frase lá do século IV, século V ou século VI, não me lembro direito, e ele diz: orar é fazer teologia. O que a gente pode aprender de uma frase dessa natureza? Teologia, para início, é o estudo de Deus, né? E a partir do momento que ele se dedica à oração, não de forma religiosa, mas de forma espiritual, né? Na questão da espiritualidade, que é o que nós estamos tratando, a partir do momento da oralidade, da verbalização, ele está em contato direto com Deus. Então, de fato, ele conhece, de fato, ele expressa, ele se aproxima, o seu nível de espiritualidade não fica no campo teórico de quem reza, de quem repete, mas ele, no que se refere à questão da espiritualidade, ele tem indizíveis com Deus. E aí eu fico pensando na questão do seu ambiente psicológico, né? Quando Deus criou o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança. Então, todas as características pessoais de Deus estão no ser humano, estão no homem. Tanto é que Deus tem sentimentos, o homem tem sentimento, Deus tem vontade própria, o homem tem vontade própria, Deus, todas as características que Deus inseriu no homem estão aí presentes. E aí, quando o homem afastou-se de Deus pela questão do pecado, o que foi que aconteceu? Essa comunhão, essa quebra da comunhão lhe trouxe prejuízos muito grandes, porque ele passou a ter uma necessidade, que é a necessidade de Deus, que não se tornou suprida, e aí esse homem começou a buscar essa transcendência, esse contato que ele tinha naturalmente. A Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha ter com o homem, conversava com o homem, o nível de espiritualidade do homem era um. Depois que ele saiu do Jardim do Éden, ele só fez desandar. Então, o que foi que aconteceu? Quando nós falamos aí a questão da superficialidade, esse ser humano, ele hoje tem a necessidade do palpável. É essa falta de Deus que a gente só encontra em Cristo Jesus, a partir do novo nascimento, e o ser humano passou a buscar. Por isso ele fez imagens de escultura, por isso ele busca a manifestação social, ele precisa gritar, ele precisa manifestar que está sentindo, palpando aquele que, na realidade, é por meio do Espírito, não palpável. E é por isso que a gente vê num ambiente mais pentecostal, onde as pessoas precisam sentir que tocaram a divindade, para que sintam que Deus falou, para que Deus esteve presente. E a gente sabe que Deus está presente sempre, porque Deus é onipresente, mas o que acontece é que, quando as pessoas buscam, durante o culto, esse tipo de manifesto, elas estão com o mesmo princípio da idolatria. Elas precisam palpar, elas precisam tocar na divindade, elas precisam se sentir aproximadas. E aí Jesus vem e quebra toda essa constituição religiosa, quando ele diz à mulher samaritana: olha, não mais nos montes, nem em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Então, quando a gente ora, a gente faz teologia, a gente está tendo um contato direto com Deus. Quanto mais oração, já dizia, né? Mais... Agora, se a gente atribuir, veja só, vamos aí, até citou uma frase que eu ia usar, mas você passou na minha frente, quando as pessoas dizem assim, mais... Perdão, meu pastor. Mais oração, né? Quanto mais oração, mais poder, mais, né? Pouca oração, pouco poder, tal. Essa frase, ela foi, inclusive, eu acho que o pastor Ernesto Tonini algumas vezes a usava, né? Só que eu tenho percebido que existe uma distorção nessa questão do uso dessa expressão. Um autor chamado Dallas Willard, que é um dos autores que a gente conhece aqui também no Brasil, principalmente com o seu livro O Espírito das Disciplinas, ele fala sobre
dois problemas, dois perigos que ocorrem, que envolvem a questão da prática das disciplinas espirituais. Ele diz que algumas pessoas rejeitam as disciplinas espirituais por identificá-las apenas com atos externos. Então, ele diz, não, isso é uma questão de orar, é um ato externo, o jejum é um ato externo, então isso não é uma coisa relevante, então, porque são coisas externas. Por outro lado, existem aqueles que utilizam as disciplinas espirituais pelo medo, por conta do medo. Então, a pessoa diz assim, não, eu tenho que orar, porque se eu não orar, o diabo vai tomar conta da minha vida, da minha casa, então eu tenho que orar. A pessoa não pode, por exemplo, é um tipo de pessoa que não consegue nem rir de alguma coisa, porque isso é perigoso, rir. Então, até cai naquela discussão que surgiu ao longo dos séculos, se Jesus ria ou não. Inclusive, tem o livro lá do Humberto Eco, né? E depois tem o filme que a gente conhece, O Nome da Rosa, onde surge uma discussão num determinado mosteiro sobre o suposto livro de Aristóteles, né? De Aristóteles, a Comédia, e onde eles fazem toda uma discussão dizendo, um grupo defende que Cristo jamais daria um sorriso, porque o sorriso seria uma coisa pecaminosa, a risada seria uma coisa pecaminosa, e enquanto outros defendem que não, que é inconcebível não perceber Cristo rindo. Então surge toda uma discussão. Talvez seja por isso que Paulo Júnior não ri, né, pastor? Desculpe aí. Eu não entendi. Talvez seja por isso que o pastor Paulo Júnior não ri. O Paulo. Talvez. Vai ver que ele entrou nessa categoria, né? O sorriso. O sorriso é uma expressão da alma. Pois né? É como um choro. O choro é um mecanismo de defesa. Embora o Pablo defenda que homem não chora, né? Mas o choro é uma expressão da alma. Ela faz bem. Foi Deus quem criou o sorriso também. E Cristo, quantas vezes se alegrou no Espírito? Pois é. Mas, assim, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte. Essa compreensão das disciplinas espirituais usadas como medo. Por exemplo, se eu não jejuar pelo menos uma vez por semana, eu estarei perdido. Ou se eu jejuar tantas vezes por semana, eu vou obter mais de Deus, aquilo que o Samuel colocou. E Jesus já abordou essa questão quando ele tratou lá do fariseu e do publicano, quando ele conta a história do fariseu e do publicano, e quando o publicano é enfático em dizer, eu oro, eu jejuo tantas vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, nesse contexto, a gente vê as práticas de disciplinas espirituais como sendo apenas algo externo. Por outro lado, vem aqueles que a usam como uma ferramenta do medo, ou até com raiva do mundo, né? Dallas fala o seguinte, quando tais práticas, disciplinas espirituais, são exercidas como expressão de medo ou raiva contra o mundo material, ou como tentativas de manipular ou impressionar a Deus, constituem um abuso. Ele diz que usar as disciplinas espirituais, seja pelo medo do mundo, ou na intenção de querer impressionar a Deus, em ambos os casos, nós estamos cometendo um abuso. Como é que a gente pode encontrar, então, um ponto de equilíbrio em não usar as disciplinas espirituais com medo, pelo medo, seja de Deus, seja do mundo, seja do diabo, ou e não usar as disciplinas espirituais apenas como um mecanismo externo, da aparência? Vamos achar um ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra, Samuel? Eu acho que o grande desafio está até numa pergunta que o pastor Paulo César, lá do Sertão, fez aqui, né? Como é que a gente pode, estudando teologia bíblica e teologia sistemática, tratar essa questão da teologia da espiritualidade? Acho que a primeira coisa é entender que a espiritualidade é isso que o pastor Josivan colocou lá no começo da nossa conversa, não sei nem se a live ainda estava rodando já no YouTube, mas ele disse o seguinte, nós temos a questão da ortopraxia, né? A questão da prática correta, a doutrina correta e a prática correta. Então, acho que a primeira coisa para traçar o ponto de equilíbrio seria entender o que é doutrina, entender o que é ortodoxia. Porque a gente entendendo qual é a questão do pensamento ou aquilo que a Escritura requer de nós nesse sentido,
vai ficar mais fácil a uma compreensão equilibrada, porque você vai ter os aspectos respeitados. Se a espiritualidade for uma questão só de entendimento, então eu vou ter um problema. Se a espiritualidade for só uma questão de prática, eu terei também um problema. Então, além de resolver essa questão de casar bem, você tem a dificuldade clara e evidente na nossa Constituição. Nós somos um povo, vamos falar aqui de povo brasileiro, nós somos um povo por raiz místico. Negros, catolicismo romano medieval, as práticas indígenas, então nós somos um país por tradição místico, né? E isso, querendo ou não, influenciou muito o comportamento da igreja, a mentalidade da igreja, a forma da igreja olhar não só para a doutrina, mas até para si mesmo, nesse sentido. Então, além de olhar para o sentido verdadeiro, né, da doutrina, nós precisamos olhar também para a espiritualidade em todas as suas dimensões. Só para pontuar aqui rapidinho, para a gente entender. A espiritualidade tem um aspecto doutrinário, então o conhecimento é importante. Os livros, um bom momento de leitura devocional, adicionar à sua devocional leitura de bons livros, o estudo teológico de forma geral. Segundo, a prática. E aí aqui vem o detalhe. A prática ela é um resultado dessa doutrina guiando o meu coração e guiando minha mente. Então, em tudo que a prática é um resultado, ela não pode ser só prática, ela tem que ter uma razão de ser. Por outro lado, ela também não pode ser feita pelo medo, porque se ela é feita pelo medo, então ela está sendo colocada mais como programação neurolinguística, como um ritmo de educação, do que mesmo como doutrina. Ou seja, ela não está lá colocada para ela importa alguém, e isso que nós não queremos que serve. O terceiro aspecto é o aspecto da experiência. Ou seja, eu não posso tornar a experiência a coisa mais importante da minha espiritualidade, mesmo que essa prática tenha que gerar experiência. O crente que está orando nesse momento e aí ouve um trecho de um sermão, um trecho de uma canção e é alegrado e é acalmado com isso, isso faz parte. E a terceira coisa é emocional, que é juntar para levar comida para os necessitados, para poder trabalhar, a gente está fazendo isso. Então, se a espiritualidade para de ser um poste ou para de ser uma viga e se torna um alicerce, né, no sentido de que ela permeia muitas coisas, então eu acho que vai ficar mais fácil de distinguir a prática somente pela prática e a prática pelo erro. Uma segunda coisa, só para terminar, que é a questão do ensino, e aqui é uma palavra direta aos pastores. Levar as pessoas a aprender que as disciplinas espirituais devem ser usadas a fim de que eu tenha ou não tenha tal benefício, a fim de que eu tenha os bens de Deus e não tenha o mal que é provocado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, é, de certa forma, um abuso, porque você está abusando da alma da pessoa e está acrescendo ao evangelho aquilo que o evangelho não diz. Então, a espiritualidade, nesse sentido, precisa ser uma resposta que a pessoa vai dar a tudo aquilo que ela aprendeu. Então, eu penso que seja esse um bom caminho para a gente começar a trilhar, a fim de que as disciplinas espirituais não sejam olhadas como um peso e um fardo, e sejam olhadas como uma beleza e como uma delícia que elas têm para a vida do cristão. Maravilha. Boa colocação. Vocês têm... Josivan, vai acompanhando aí se tem alguma pergunta. Né? Eu tô... Deixa eu ver aqui, ó. Dá uma olhada aí, por favor. Quando a gente pensa na ideia da espiritualidade, até alguém citou aqui, acho que foi o pastor Moisés Fernandes, aqui de São Paulo, né? O princípio da espiritualidade no mundo secular a desassocia da religião e de suas práticas, como oração e jejum, diferentemente dos ensinamentos bíblicos. Existe... Hoje se sabe, né, que o ser humano é um ser espiritual. Existe uma dimensão espiritual. Dissociado de qualquer questão religiosa, a gente precisa enxergar o ser humano como um ser espiritual. Correto, Paulo? Está correta essa afirmação? Isso. Então, se o ser humano ele tem uma dimensão espiritual, como ele está usando essa dimensão espiritual, aí é outra questão. Se nós somos discípulos de Cristo, o nosso chamado é usar essa dimensão espiritual dentro de uma relação com Deus.
E essa relação com Deus vai nos permitir conhecer a Deus. Aí, nesse sentido, orar seria fazer teologia, porque quando eu conheço a Deus, eu vou poder entender melhor esse ser, como ele age, quem ele é, mas também vou trabalhar a minha própria vida, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo as minhas limitações, as minhas fragilidades. Dentro dessa visão de práticas espirituais, né? Se o Paulo César fez uma pergunta aí, eu não vi a pergunta, mas o Samuel citou, como é que a gente vai, num ambiente que a gente está estudando teologia sistemática, teologia bíblica, teologia contemporânea, teologia pastoral, inserir teologia da espiritualidade? Bom, se a gente não conseguir enxergar a prática da teologia da espiritualidade na vida de um seminarista, na vida de um pastor, não tem qualquer sentido esse indivíduo ser pastor ou estar num seminário. Porque nós estaremos, e não faz nem sentido existir um seminário. Poderia ter essa formação em qualquer faculdade, qualquer curso de teologia, qualquer coisa. Porque, na verdade, o que nos falta agora é uma percepção de que o seminário precisaria ser um ambiente para a formação espiritual. O Dallas Willard, que é um autor muito bom nesse ponto, ele faz várias, por exemplo, citações de disciplinas espirituais. E ele cita, entre essas disciplinas, ele cita, por exemplo, o silêncio. Né? Pense numa coisa difícil, é o silêncio. E alguém já disse que o silêncio, às vezes, é muito barulhento, ele incomoda. Aí o Dallas, ao comentar sobre isso, ele faz uma afirmação muito bonita, quando ele diz assim: no silêncio, nós desligamos a nossa alma dos sons, sejam eles ruídos, cânticos ou palavras. A pergunta aí vem a pergunta, não seria possível, num ambiente de formação acadêmica do seminário, ensinar os alunos a praticar a prática do silêncio como disciplina espiritual? Do jeito que aluno gosta de falar, do jeito que aluno tem opinião pessoal acerca de Deus, da teologia e de tudo mais, e de repente ele ser desafiado a ter um tempo de silêncio para ouvir a Deus? É possível um negócio desse, Josivan, Paulo, Samuel? Me ajudem aí. Olha, uma das grandes dificuldades do líder é a questão da fala. Você sabe, logo quando tem líderes presentes, que eles têm uma habilidade muito grande para falar e uma dificuldade muito grande para escutar. Né? Já seria uma benção a disciplina do silêncio. Agora, a gente precisaria pensar essa questão do silêncio, porque, por exemplo, nós não tivemos uma educação, pelo menos a educação acadêmica hoje, desde a educação básica, não se trabalha a questão de preparar pensadores, né? Hoje nós reproduzimos questões teóricas, mas não se formam pensadores. No seminário, todos os que ali estão são líderes, em geral, estão atendendo a um chamado, mas a gente precisa repensar essa questão do silêncio, não pelo silêncio em si, não por não oralizar, não verbalizar, mas na questão da prática da reflexão, porque quanto mais... É como aquela questão de se orar de madrugada. Bom, Deus atende no meio-dia, 3 da tarde, em qualquer hora ele nos ouve. Mas é um momento em que a gente tem mais possibilidades de parar, de refletir. É justamente no silêncio interior, não é o silêncio exterior, não é a verbalização, ou não, mas é a questão da reflexão. Nós não fomos educados a ser pensadores. Na Grécia, a educação era assim, mas no Ocidente não é. Então, essa questão do silêncio não é o simples fato de não falar, mas é cultivarmos o hábito da reflexão, porque é ela que, com certeza, nos vai fazer crescer, como o próprio Deus disse. Olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, ou seja, fale, não fique em silêncio, não, fale. Mas antes, medite nela, dia e noite. É exatamente a reflexão que vai mudar as nossas atitudes. Mas, Paulo, e se a gente pensar também no silêncio como uma forma
da gente escutar Deus. Não apenas a questão da reflexão, não apenas a questão de eu perceber a mim mesmo, mas de eu escutar a Deus. Porque às vezes eu falo tanto e Deus pode estar falando e eu não consigo ouvi-lo. Exatamente. Né? Exatamente. Essa reflexão, esse momento de parar para ouvir, de meditar. Você vê, você escuta uma mensagem no domingo à noite. Se você medita sobre aquela mensagem, você vai ver que Deus fala com você no momento que você está meditando, que você está refletindo. Né? E é exatamente nesses momentos de isolamento, nesse silêncio interior, onde a reflexão nos traz, e só desce a prática quando a ficha cai. E a ficha só cai quando, de fato, a gente para meditar. É como um livro, você lê um livro. Quando você relê, quando você sublinha, quando você grifa, você absorve o conhecimento exatamente pela questão da reflexão. A reflexão é fundamental para o conhecimento. E, em relação a Deus, é fundamental para que a gente possa ouvi-lo. Rosivan, pensando na questão dos pastores, né? Um outro autor, muito conhecido aqui no nosso contexto também, é Eugene Peterson. Ele escreve, num dos seus livros chamado A Vocação Espiritual do Pastor, ele faz duas colocações aqui que eu quero trazer à tona. A primeira, ele diz assim: ser cristão, mais do que nunca, parecia atrapalhar meu trabalho como pastor. Ser cristão parecia, mais do que nunca, atrapalhar o meu trabalho como pastor. Trabalhar como pastor, com uma surpreendente frequência, atrapalhava a minha vida cristã. Ele está descrevendo o contexto americano de uma formação basicamente tecnicista, em que os pastores eles têm que ser técnicos em pregação, técnicos em direção de igreja, técnicos em aconselhamento, técnicos em qualquer coisa. E uma outra afirmação que ele coloca, ele diz assim: o volume de negócios na religião excede muito o capital espiritual de seus líderes. O volume de negócios na religião excede muito o capital espiritual de seus líderes. Isso tem a ver com a realidade brasileira? A gente vê essa distinção, a gente consegue olhar e ver que muitos pastores têm muita dificuldade de ser um cristão. Eles são, parece que, mais técnicos, e se eles se tornam cristãos, eles não conseguem ser pastores. Existe, de fato, um negócio da religião hoje no Brasil que tem roubado, né, o capital, ou tem apagado, ou destruído o capital espiritual. Existe um negócio no evangelho, ou um negócio da religião que tem roubado a espiritualidade das pessoas? Eu estava meditando um pouquinho antes de tocar nesse assunto, né? Talvez uns versículos mais difíceis para os pastores obedecerem seja aquele, enquanto o pastor Paulo estava falando, tardio para falar e pronto para ouvir. Nos nossos dias tem sido difícil isso, principalmente por causa do SPA, que Augusto Cury tanto fala, né? Da síndrome do pensamento acelerado. E a questão do transcender para dentro, né? Nós precisamos voltar para dentro, ou seja, ouvir o que Deus tem para falar. E eu quero contar um fato antes de entrar nessa questão de que eu considero, que eu chamo de dicotomia espiritual do líder, dicotomia espiritual dentro do ministério. Mas antes eu queria pontuar aqui, eu sempre digo na igreja, quando a gente começa a orar, eu achei interessante esse assunto que o pastor Paulo abordou. Nós pedimos, nós intercedemos, nós louvamos, e há um momento que a gente fica sem palavras. E eu digo para a igreja, é o momento que Deus quer falar. Não é necessário você estar falando o tempo todo. Porque eu vejo muitas vezes que a gente, na ânsia de só falar e não conseguir se calar para ouvir Deus, a gente fica fazendo aquela oração mais esquisita de todos os tempos. É mais ou menos assim: ô Deus, abençoa Jesus. Ô Jesus, abençoa Deus. E ficamos pedindo para Deus abençoar Jesus e pedindo para Jesus abençoar Deus. E esse momento que nós
precisamos nos calar, porque esse momento que nós precisamos, digamos assim, transcender para dentro, olhar para dentro. Essa questão que o senhor falou, que eu chamo de uma dicotomia espiritual, é um divórcio na vida do pastor. Ele vive, de certa forma, dentro de um princípio técnico do ministério, dentro de um princípio técnico do pastorear, dentro do princípio técnico da profissão, e não vivencia a sua vida de cristão. Então, há essa dicotomia, há essa divisão. E essa divisão está acontecendo, sim, aqui no Brasil. Há pastores que confessam que não têm tirado um tempo para a sua devocional, que muitas vezes só leem a Bíblia, ou só estudam a palavra de Deus quando vão ministrar. Ou seja, é uma forma profissionalizante de ministério. Eles não se dedicam a ter um relacionamento com Deus, a ser um crente para depois ministrar. Eles estão envolvidos tão somente, muitos deles, e uma grande quantidade, um grande percentual, simplesmente de assumir a profissão de pastor. E exatamente que há essa dicotomia, que faz com que esse volume de negócios ele exceda exatamente o capital deles, a vida deles, o sistema deles. E é por isso que aquela pesquisa que a gente fez, que foi feita, que acho que foi David Cornfield, que antes dos 50 anos, 2/3 dos pastores, eles desistem do ministério. Ou ele já pegou de Bill Hybels ou de Robert Clinton, onde 2/3 desistem do ministério. Muitos pastores estão deixando o ministério para assumir profissão de professor. Por quê? Por causa dessa dicotomia vigente nos nossos dias. Essa distância. Oi. A revista Cristianismo Hoje trouxe um dado assustador um tempo desse, quando disse que nos Estados Unidos estava havendo, naquele período lá, em torno de 1.500 pastores por mês abandonando o ministério. Exatamente por causa dessa dicotomia. É algo vida assustador. dupla. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Paulo César, ele disse que a pergunta dele foi um pouquinho diferente. Ele estava querendo saber o seguinte: se seria possível trabalhar nas aulas de teologia bíblica e teologia sistemática princípios práticos aplicados ao relacionamento com Deus e com os outros. Bom, essa é a pergunta que ele reescreveu aqui. Paulo, e você citou inclusive Romanos e Efésios. Então eu vou pegar o exemplo de Romanos. Se a gente pegar Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem toda uma teologia bíblica, vamos dizer assim, até sistematizada. A gente, quando estuda Romanos, a gente sabe que Romanos é um compêndio teológico. De 1 a 11, Paulo trabalha o que é teologia numa visão que os romanos precisavam entender. Do capítulo 12 em diante, Paulo trabalha de maneira como deveria ser colocado em prática tudo aquilo que foi aprendido de 1 a 11. O problema é que muitas vezes em nosso seminário nós ensinamos de 1 a 11 e nos esquecemos do 12, do 13, do 14, do 15, do 16. Então, é plenamente possível. Se a gente vai para Efésios, qual é o grande tema da carta aos Efésios? O grande tema da carta aos Efésios é o eterno propósito de Deus. E é disso que Paulo aborda desde o início, quando ele vai falar da eternidade, quando Cristo teria morrido antes da fundação dos tempos para a redenção. Então, ele fala do eterno propósito de Deus. Agora, quando você vai para os capítulos 3, 4, 5 e 6, nesses 4 capítulos, Paulo aborda de forma prática como você vai vivenciar o eterno propósito de Deus nos seus relacionamentos comunitários, com a igreja, no serviço comunitário, no contexto da família, no serviço da sociedade, se você é um patrão, se você é um empregado. Ou seja, a Bíblia não está dissociada de uma teologia prática. E espiritualidade, num certo sentido, podemos dizer que é a prática daquilo que nós cremos. Então, se eu creio, por exemplo, que Deus é amor, eu vou vivenciar amor na minha vida. Esse mesmo princípio se aplica também quando eu falo de ética. A ética cristã me chama para uma prática que corresponde à fé que eu digo que tenho. Então, Paulo, eu vejo que é plenamente possível, extremamente necessário e urgente no contexto da igreja hoje. E eu acho que uma das coisas que a gente deveria trabalhar também na formação acadêmica dos nossos alunos,
Vez por outra, fazer um retiro espiritual para os alunos. Ter um tempo de espiritualidade. Ter um tempo de oração com os alunos. Ter um tempo para se ensinar de forma vivencial o que é vida espiritual. Ouvir a Deus. Porque se a gente não tem a habilidade, não desenvolve a habilidade de ouvir a Deus, Deus vai gritar e nós não escutaremos o que Ele está nos dizendo. Gente, e nada melhor, pastor Edmilson, do que essa quarentena para a gente aprender essa disciplina, né? Nós temos uma boa oportunidade de ouvirmos a Deus. Aí, sem dúvida, a teologia da espiritualidade, eu tenho um amigo que trabalha muito essa temática e ele diz assim, louvado seja Deus por essa quarentena. Veja que situação, a maioria de nós está reclamando. E ele falou assim, que bênção, Deus nos freou, Deus botou um breque e diz assim, para, vocês estão correndo demais. Tudo tem a ver com exegese e exegese. A exegese diz, em tudo dai graças. E outros, em tudo desgraça. Substitui o verbo dar por dizer. Fica em tudo desgraça. Aí depende da exegese ou da exegese. Então, oi, Paulo. Que o texto não diz lá, por tudo dai graça. Mas é em tudo. Em tudo. Onde estiver, em qual situação. Quaisquer que sejam as circunstâncias, né? Agora, para a gente fechar a nossa conversa aqui hoje, já estamos há 1 hora nesse bate-papo, né? E eu não vi se tem outra pergunta aqui, para não deixar passar desapercebido. Mas... Eu não estou tendo acesso ao chat, mas tudo bem. Ah, você não está tendo acesso? Está chateado. Não fique chateado, não, irmão. Alguém perguntou, a barreira da espiritualidade não seria a religiosidade? Veja bem, essa é uma pergunta que eu não sei o que os colegas pensam sobre isso, mas a gente poderia dizer o seguinte, na verdade existe a religiosidade, se a gente olhar para a religiosidade no sentido mais original dela, ela não era para ser uma barreira. Porque o que é a religiosidade em si? Quando eu olho para o próprio termo da religião, a palavra religião, vem de um verbo latim que é ligar, religar. Religare. Religare. Quando eu estudo isso, eu consigo entender claramente que o propósito da religiosidade é essa reconexão com Deus. O problema é que nós passamos a adotar uma religiosidade institucionalizada. Esse é um dos problemas. O outro é a religiosidade mística. Mística não no sentido bíblico. Eu vou até usar a palavra, trocar a palavra mística pelo misticismo. Uma religiosidade muito mais cheia de misticismo do que cheia do místico. O místico tem a ver com o mistério, com aquilo que é de grandeza espiritual. O misticismo tem com aquilo o valor que eu atribuo a determinados ritos, a determinadas práticas. Eu digo, olha, isso aqui é forte. Por isso que tem a oração forte. O termo oração forte tem a ver com misticismo, e não com mistério. O que seria uma oração forte? Né? É aquela oração que Deus não consegue dizer não. Oração forte é isso, ou seja, o sujeito faz a oração e Deus fica encurralado e ele não tem saída. E o que seria uma oração mística? É aquela oração que consegue chegar a Deus. É totalmente diferente, né, essa percepção. Então, sem dúvida, a religião institucionalizada é um problema para a espiritualidade. A religião tomada pelo misticismo é um problema para a espiritualidade. A religião secularizada é um problema para a espiritualidade. Em qualquer que seja a religião. E em se tratando do cristianismo, muito mais ainda. Então, nós estamos falando aqui de espiritualidade cristã e de teologia cristã. Então, não é possível a gente enxergar o mundo sem uma visão da religiosidade. A religião tem a ver com a história da humanidade, tem a ver com a construção da identidade do ethos de todo indivíduo. Tem a ver com isso. Agora, se essa religião, isso se o irmão está falando da religião como institucionalizada, aí é um problema. Por exemplo, surgiu uma discussão enorme esses dias sobre a questão de se podia ou não podia servir a ceia
online, porque alguém disse que só quem pode servir a ceia é um diácono. Então, criou a institucionalização da ceia. Ou seja, uma coisa que no tempo bíblico podia ser feita, agora não pode mais. Por quê? Porque você está lidando com uma situação totalmente institucionalizada. Então, eu não vejo a religião em si como um problema. O problema é os outros adjetivos que a gente coloca junto da palavra religião. Eu queria chamá-los, então, para as considerações finais. Estamos aí chegando ao final do nosso chat, nosso bate-papo. Fizeram mais algumas perguntas aqui, mas a gente vai ver se a gente consegue responder no próximo final de semana, no próximo sábado. Surgiram algumas perguntas aqui que não dá tempo a gente responder agora. E aí, Paulo, Samuel, suas considerações finais. Eu penso que o conhecimento ele é libertador. O conhecimento é fundamental. E é importante o conhecimento acadêmico, mas principalmente o conhecimento espiritual. E esse conhecimento espiritual só existe a partir da exposição às Escrituras. E as Escrituras, por si só, elas possuem um poder de comunicação, né? E de forma que até o homem mais leigo ele consegue compreender as verdades espirituais. E o conhecimento ele é libertador. Então, quanto mais nós nos dedicarmos à leitura, aquele que não é alfabetizado ele pode ouvir, e tanto que as Escrituras dizem, bem-aventurados os que ouvem, né? Então, o conhecimento ele é libertador. Quanto mais nós nos expusermos às Escrituras, quanto mais nós ouvirmos a palavra, quanto mais nós venhamos a adquirir o hábito da contemplação, o hábito da meditação, o silêncio interior, esse conhecimento ao qual nós somos expostos, ele vai fazer com que essas instituições elas surjam naturalmente dentro de nós. Então, eu creio que o caminho, a resposta para a saída dessa teologia toda é de forma muito mais simples, é você se dedicar à meditação, se dedicar à leitura das Escrituras. E aí, quando você faz isso, a prática ela vem. E aí eu gostaria de finalizar com aquele texto de 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, quando ele se refere ao amor, muitas pessoas, às vezes, se confundem quando pensam que o amor ele é um sentimento. O amor não é um sentimento. Tanto que a palavra mais aproximada ali é caridade, é a prática. O amor tudo crê, é uma prática. Tudo suporta, é uma prática. Né? O amor tudo espera, o amor não se soberbece, não se vangloria. Tudo que ali está, que Paulo registrou, é uma prática. Então, o amor é a prática. A verdadeira teologia é a prática. A verdadeira espiritualidade é a prática. E apenas o conhecimento é que nos vai fazer compreender essas coisas. Quando você adquire o conhecimento libertador e você reflete, automaticamente você está se libertando dessa teia aí da teologia, e automaticamente você passa a ter uma conduta igual à de Cristo. Se a gente olhar para ele meditava, ele não só pregava às multidões, mas ele se reservava para a oração, não a oração religiosa, mas a conversa com o Pai, e ele diz, olha, eu sempre sei que sempre me ouves, né? Ele tinha uma intimidade com Deus, e tinha o hábito da reflexão. Então, que a gente possa cultivar esse silêncio interior, essa prática da espiritualidade no decorrer dos dias. Né? Eu acredito que é por aí. Amém. Samuel? Bom, eu trago minhas considerações. Eu vou aproveitar, o pastor Paulo falou em linhas gerais, vou tentar dar uma palavra aqui para quem estiver no ambiente teológico, não só para pastores, ou para alunos seminaristas, mas para professores de seminário também. O resgate dessa espiritualidade no ambiente acadêmico teológico tem que ser um conjunto. Não pode ser só uma cobrança para os alunos, mas a gente precisa de corpos docentes que pensem no seminário de forma a ser um centro de formação ministerial. A gente não está formando só o teólogo, nós estamos formando os obreiros. Eu acho que esse entendimento precisa ser acendido de volta nos nossos seminários, porque aí vai ficar mais fácil nós termos momentos de comunhão, valorizarmos momentos de culto. Eu tenho conversado com vários capelões
de seminários, eles têm dito da dificuldade que às vezes enfrentam de, na hora do culto, os alunos não irem para o culto. Eles ficarem sentados aí pelo... Sempre tem, né, um corredorzinho da heresia, um banco da heresia nos seminários, sempre tem, para os caras ficarem ali batendo papo. E aí o pessoal fica por ali e não vem para o ambiente de culto, porque a gente não está treinado com o fato de que seminário é um ambiente espiritual. Ele passou a ser um ambiente somente acadêmico e deixou de ser um ambiente espiritual, de formação do ministro, de formação do obreiro. Então, eu penso que o resgate de coisas como meditação, como contemplação, de ficar em silêncio, não só... eu acho que até foi o pastor Moisés que tinha colocado aqui no chat, para ouvir Deus, o Espírito Santo que habita em mim, o Deus pessoal que habita em mim, mas para ouvi-lo na criação, para ouvir o som dos pássaros, para ouvir o som das árvores, para lembrar que tudo isso foi criado por Deus e em algum momento eu preciso parar para ouvi-lo, né? Então eu acho que meu apelo final ficaria para você que é seminarista, você que é pastor, professor de seminário, retorne a essas práticas espirituais, retorne a essas práticas, porque elas vão surtir efeito nesse trabalho, não só na vida do seminário, mas partindo para o pressuposto de que o seminário é a sementeira, é o lugar onde as sementes são lançadas, a igreja será, de certa forma, abençoada e nós teremos crentes que vão perceber a espiritualidade de forma emocionalmente saudável, mas também de forma teologicamente saudável, para que a espiritualidade não caia no ramo da religião, onde a hipocrisia religiosa torne-se uma barreira para ela, mas também não caia no âmbito do jugo, né? De que é um peso ser crente, eu me obrigo a orar, eu me obrigo a ler a Bíblia, e caia na delícia que é celebrar aquilo que o Richard Foster chamou de disciplinas espirituais, né? Orar é um prazer, jejuar é um prazer, ler... Oi. Olá, Samuel, você travou? Travou. Samuel travou. Voltou agora, não? Agora voltou. Pronto. Então, esse é o meu apelo final para os irmãos seminaristas, pastores, professores de seminários. Tragam de volta essas práticas, essa celebração da espiritualidade, né? Essa celebração das disciplinas espirituais, como diz o Richard Foster, a fim de que a gente possa ter líderes mais maduros e igrejas também mais maduras nesse sentido. Josivan, suas considerações finais? Amém. Eu, como membro da comissão, eu poderia simplesmente dizer que acompanho na íntegra o voto do relator. Quem que é o relator aqui agora, para saber? O primeiro que falou, pastor, mas eu acompanho o voto do relator e do primeiro vogal, o pastor Samuel. Apenas acrescentando que, uma pergunta, qual é o propósito de Deus? Nisso tudo, qual é o propósito de Deus? A gente precisa voltar a encarar isso e a resolver essa questão e a resolver essa coisa. Qual é o propósito de Deus? Deus enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz com o objetivo de conduzir pessoas para usufruírem da comunhão íntima com eles. Esse é o objetivo de Deus. Deus deseja isso. É o propósito principal dele. E precisamos ter isso sempre em mente. A gente falou aqui em Efésios. Um versículo de Efésios, ele sintetiza, digamos assim, todo o propósito de Deus, que é Efésios capítulo 1, versículo 10. Quando ele diz que Deus deseja, na plenitude dos tempos, alô, som, fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Então, esse é o foco. Fazer ir a Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Então, nós, dentro da nossa teologia, precisamos encarar esse pensamento, encarar essa espiritualidade e contribuir, como cooperadores de Deus que somos, fazer com que esse projeto eterno de Deus, de pegar pessoas da raça humana e fazer parte da comunhão da Trindade, se torne uma realidade na vida de muitas pessoas. Amém. Então, essa é a palavra final. Maravilha. Ter isso sempre em mente.
onde Deus se apresenta tão somente como aquele que vai resolver problemas pessoais, problemas humanos. E Deus não é isso. Deus tem um foco, Deus tem um alvo. E nós precisamos, em toda a nossa teologia, em toda a nossa espiritualidade, observar o propósito de Deus, para não nos perdermos em tantas variantes que têm se colocado hoje dentro da teologia. Maravilha, pastor Josivan. Obrigado aí, pastor Paulo. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado, pastor Josivan. Eu queria só finalizar fazendo uma citação do John Francis. John Francis é um ativista norte-americano que tinha um relacionamento muito com sua família e tal, com as pessoas. E um dia ele tomou uma decisão. No dia do aniversário dele, ele tomou a decisão de ficar o dia inteiro em silêncio, não falar nada. E ele conta essa experiência, ele diz que foi a primeira vez na vida que ele conseguiu escutar o que outras pessoas estavam dizendo, porque até então ele não escutava. Ele ficou tão impactado com essa experiência de poder ouvir o que outras pessoas estavam dizendo, que ele resolveu fazer isso por mais um dia. E fez o silêncio por mais um dia. Depois fez por 2, fez por uma semana. Então ele tomou a decisão de ficar em silêncio por 1 ano. Não falar nada com ninguém. Somente ouvir. E a experiência foi tão tremenda que ele ficou 17 anos em silêncio. Vale a pena você ouvir o testemunho desse camarada, não é cristão, pelo que eu vi, mas nesses 17 anos ele terminou faculdade, fez mestrado, fez doutorado, tudo sem falar, e recebeu reconhecimento no mundo inteiro na luta dele contra a exploração exacerbada dos recursos naturais. Uma história muito interessante. O Silêncio de John Francis está no canal do TED no YouTube. Vale a pena assistir, porque a gente toma um susto. Como é que alguém consegue ficar 17 anos sem abrir a boca, sem falar? Tinha que ser homem, né, pastor Edmilson? Sei não, hein? Imagina a gente pregando isso para as nossas esposas, 17 anos em silêncio. Eu estava encerrando a reunião em paz e meu irmão um problema desse agora no final. Misericórdia. Vamos orar, encerrando. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês que participaram do nosso canal. Sábado que vem tem mais. Ainda não temos o tema do próximo sábado. Você pode, inclusive, mandar alguma sugestão no nosso... ou para o grupo da Uniban, ou até no nosso chat mesmo. A gente vai ter, ainda tem 2 discussões que a gente está querendo fazer, uma sobre ética e outra sobre direito, dentro do contexto da igreja local, mas ainda não está definida qual vai ser a de sábado. Se você tiver alguma ideia e quiser debater, o pastor Josivan está aí pronto para mandar ver. E eu aqui para fazer perguntas. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade de desfrutarmos de comunhão, de desfrutarmos de um assunto tão gracioso, tão bonito, tão profundo, e que chama a nossa atenção para refletirmos com mais profundidade sobre a vida espiritual. Nós que muitas vezes estamos tão envolvidos com coisas, com tarefas, que nós não temos, dizemos que não temos o tempo necessário para uma vida mais profunda com o Senhor. Mas nós vimos claramente que isso não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com as escolhas que nós fazemos, com os princípios que nós adotamos em nossas vidas. Oramos, ó Deus, em gratidão ao Senhor pela vida dos pastores Josivan, Samuel e Paulo, pela contribuição de cada um deles nessa conversa. Te louvamos por aqueles que participaram do nosso chat e por aqueles que também irão assistir à gravação desta transmissão. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.